Alô, pessoas! Como é que vocês estão com essa notícia de que a quarentena vai se estender, ainda bem, por mais um mês? Acho que algum de vocês, assim como eu, já se perguntou como preencher o tempo. Mesmo quem tá em home office tá passando por essa adaptação, né, de como trazer tudo pra dentro de casa, como fazer seu horário. Eu sei que provavelmente alguns nessa quarentena procuraram na internet muitas formas de cursos livres, de EAD, ou até mesmo formas de se distrair, procurando fazer algo que seja diferente, criativo, e esse é um dos motivos pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. Até mesmo nós do audiovisual e do cinema, a gente adiou os nossos sets, as gravações foram todas suspensas, os projetos foram todos jogados mais pra frente. Eu queria trazer pra você que tá em casa alguns exercícios pra exercitar esse seu lado cinematográfico, vamos assim dizer. Exercícios que vão desde roteiro até a ilha de edição. Exercícios que você pode sim fazer na sua casa e que eu garanto, são exercícios bem divertidos. E mesmo que você não seja da área do cinema, esses exercícios podem te ajudar a estudar melhor, a ampliar o seu ponto de vista quando você estiver assistindo um filme. Vai te ajudar a avaliar melhor também a qualidade técnica dos filmes e conteúdos que você assiste. Então vamos lá, vamos começar por roteiro. Na verdade, os roteiristas são os que mais lidam bem com home office, porque o roteiro nada mais é do que você ficar em casa escrevendo muitas vezes e por muito tempo, por muitas horas. Mas se você tem curiosidade de escrever roteiros ou até de escrever histórias, ou se você simplesmente gosta de escrever, alguns exercícios que eu gosto de fazer. Há uns anos atrás eu fiz um exercício que consistia em escrever um personagem por dia. Parece ser bobo, parece ser simples, mas escrever uma sinopse que seja de um personagem novo a cada dia te força a criar coisas novas. Porque chega uma hora nesse exercício que a não ser que você saia da caixa, você começa a voltar pro mesmo padrão de personagem que você já criou ou que já existe. Então, se você não se forçar a pensar que seu personagem pode ser um objeto, por exemplo, ou que ele pode ser um alienígena, ou que ele pode ser um inseto, você não parar pra pensar de repente que o bicho de estimação do seu personagem possa ser uma preguiça ao invés de um gato, ou que o seu personagem possa ser um personagem trans, ou que o seu personagem possa ser um personagem idoso. É um exercício legal porque te força sim a quebrar alguns padrões. A gente vê que a gente tem uma tendência muito grande a criar personagens que estejam na faixa dos 30 anos, em maioria homens, em maioria brancos, em maioria héteros. É um exercício que eu recomendo por isso. Além de eu achar que é um puta exercício de autoconhecimento, porque aí você começa a detectar certos padrões que você tem ao escrever, ao criar personagens, e te força, sim, a expandir, a criar personagens que você não achou que fosse criar em algum momento. Um exercício que é muito legal, se você já tiver um roteiro pronto, ou tiver parado com ele, ou tiver querendo começar a escrever e não sabe por onde começar, uma coisa que faz com que a gente saia desse padrão de sempre é se perguntar e se? E se um meteoro caísse no meio dessa história agora? E se um motoqueiro passasse e levasse tudo que tá na mão dos personagens? E se um desses personagens tivesse uma doença? E se ele começasse a comer nessa cena? Então, e se ele é uma válvula que acaba ajudando a gente, roteirista ou escritor, a tornar essa ideia um pouquinho mais criativa, sair do cotidiano comum do personagem e até do nosso próprio cotidiano. Porque principalmente quem trabalha com ficção adora fantasiar o que poderia ser. Então por que não fantasiar onde você tem total liberdade para fantasiar? Que é escrevendo. Um exercício que é muito legal também, se você for roteirista, mas se você também for ator ou diretor, é muito válido, é analisar o padrão comportamental das pessoas ao seu redor. Esse exercício geralmente a gente faz na rua, mas já que a gente não pode sair, você pode puxar pela memória. Se tem alguma pessoa do seu convívio, direto ou indireto, que te chame a atenção por alguma característica engraçada, ou bizarra, ou até assustadora, ou até divertida. É um exercício que ele é muito legal por conta disso, ele te força a te colocar no lugar da outra pessoa e tentar ao máximo, porque a gente nunca vai conseguir, entender o que se passa a partir do ponto de vista dela, né, da perspectiva de vida dela. Uma coisa que, como roteirista, eu não consigo deixar de fazer, se não é o que eu mais faço pra criar alguma coisa, é ouvir música. Cada nova música que eu escuto é um ambiente diferente, é uma atmosfera diferente, é uma perspectiva diferente que me coloca. Cada nova música que eu escuto, eu já começo a fantasiar milhões de coisas em cima dela, como seria essa música no enredo de um filme, ou como essa música seria se ela fosse um personagem. Como eu sei que muitos escutam muitas músicas, a minha dica seria: escute músicas que você não está acostumado a ouvir. Escute músicas de outros países, escute músicas do Paquistão, da Índia, de Portugal, escute músicas antigas brasileiras, escute outros tipos de música, um pouco de jazz, um pouco de blues, que querendo ou não, a música é o jeito mais rápido de mudar a sua atmosfera. Então escutem muitas músicas, o Spotify tá aí pra isso, é uma mão na roda, tem inúmeras playlists criadas por eles ou por várias pessoas, que tem títulos muito engraçados, inclusive algumas playlists, então escutem músicas, eu acho que é um exercício muito bom, é um exercício que literalmente não custa nada. Pra encerrar essa parte de roteiro, uma dica que eu queria dar é: acessem o perfil da Roteiraria aqui no YouTube.
Tem algumas palestras que foram transmitidas ao vivo, um pouco antes da quarentena, que elas são muito boas. São dicas de estudo, até toques de alguns roteiristas famosos ou produtores famosos que me ajudaram sim muito a pensar de outra forma, me ajudaram a me localizar como roteirista também, então eu recomendo que vocês assistam. Tem muita bagagem ali, a galera que tá falando sabe do que tá falando. Eu vou deixar o link aqui na descrição e eu super recomendo que vocês assistam. E assistam como se fosse uma aula mesmo, tipo, façam anotações e observações sobre o que vocês acabaram de ouvir.